Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Thomas Reed saiu do prédio dos serviços juvenis do condado com tudo o que possuía embalado numa caixa de cartão gasta. Não era muito. Um par de camisas de loja de segunda mão, um par de tênis com as solas a começar a descolar, um caderno que ele nunca terminou. O tipo de coisas que se carrega não porque importam, mas porque é tudo o que se tem. 18 anos. Oficialmente independente, o que na realidade significava sem rede de segurança, sem família, sem para onde ir. Ele demorou-se nos degraus da frente mais tempo do que o necessário, observando os carros a passar como se todos os outros tivessem algo importante a fazer. Tentou imaginar o seu próximo passo. Talvez um motel barato, talvez ficar num abrigo, mas cada opção parecia temporária, descartável, tal como tudo o resto na sua vida. Thomas. Ele virou-se. Senhora Álvares. A sua assistente social estava a estender um envelope de papel castanho. Isto chegou para si. Thomas pegou-o, as sobrancelhas a franzirem-se enquanto lia o nome impresso na frente. Margaret Whitlock, a sua avó, ou pelo menos alguém que costumava ser. Ela desapareceu da sua vida quando ele era criança. Sem chamadas, sem cartas, sem explicações. Durante anos, Thomas deixou de se perguntar por quê. Era mais fácil assumir a verdade. Ela foi-se embora. Tal como todos os outros, dentro do envelope estavam documentos legais, papéis de propriedade, sem dinheiro, sem fundo fiduciário, sem milagre, apenas uma loja geral decadente num lugar chamado Oak Haven, uma cidade madeireira esquecida no meio do nada. A senhora Álvares pigarreou. Há mais alguma coisa. Uma empresa, a Apex Minerals. Eles têm tentado comprar terras por lá. Eles estão a oferecer-lhe $5.000 se você assinar os seus direitos. 5.000. Thomas deixou esse número assentar na sua mente. Isso era aluguer, comida, tempo. Uma oportunidade real de recomeçar. Ele olhou para a caixa de cartão nos seus braços, depois de volta para os papéis. Isto deveria ter sido fácil, mas não foi porque enterrada sob a frustração, sob a raiva, havia uma pergunta que ele não conseguia sacudir. Por que é que ela lhe deixaria isto? Thomas suspirou lentamente. 1 hora depois, ele estava num autocarro Greyhound, a sair da cidade, em direção a um lugar que nunca tinha visto, a perseguir respostas que não tinha a certeza se queria. Pela primeira vez em muito tempo, ele não estava a fugir de algo. Ele estava a ir em direção a isso. O Greyhound deixou Thomas na beira de uma estrada de 2 faixas rachada, precisamente quando o sol começava a mergulhar atrás das árvores. Fim da linha, resmungou o motorista. Thomas desceu, a caixa de cartão na mão, e observou o autocarro a afastar-se, as suas luzes traseiras a desaparecer como a última ligação que ele tinha ao mundo que conhecia. O silêncio instalou-se. Não o silêncio de uma cidade pacífica, o tipo que parecia abandonado. Uma placa enferrujada estava torta perto da estrada. Bem-vindo a Oak Haven. A tinta estava a descascar. Metade das letras mal eram legíveis. Thomas ajustou o aperto na caixa e começou a andar. Quanto mais fundo ele ia, pior ficava. As casas pendiam como se estivessem cansadas de ficar de pé. Janelas partidas, portas abertas, rangendo ao vento. Um baloiço no quintal de alguém movia-se ligeiramente, mesmo sem ninguém por perto para o empurrar. Não parecia uma cidade. Parecia algo de que as pessoas tinham fugido. Sim, um ótimo legado, resmungou Thomas baixinho. Quando ele chegou à loja geral, o céu tinha ficado de um cinzento alaranjado baço. O edifício parecia pior do que todo o resto. Inclinado, desbotado, a uma tempestade de distância de desmoronar. Thomas pousou a sua caixa e ficou a olhar para ela. É isto, disse ele em voz alta. É isto que me deixaste. Ele abriu a porta. Ela gemeu como se não tivesse sido tocada em anos. Poeira encheu o ar instantaneamente. O cheiro a madeira velha e algo rançoso atingiu-o. Prateleiras vazias. Frigoríficos mortos. O lugar não estava apenas fechado. Tinha desaparecido há muito tempo. Uma risada apertada e amarga escapou-lhe. Figuras. A frustração ferveu rapidamente. Afiada. Familiar. Ele chutou uma cadeira partida pelo chão. O som ecoou demasiado alto no espaço oco. Nem sequer deixaste um bilhete. Ele disparou, a voz a ricochetear nas paredes. Nada, apenas isto.
A raiva não foi a lado nenhum. Apenas pairou ali. Então os faróis brilharam através das janelas poeirentas. Thomas congelou. Um SUV preto parou lá fora. Limpo, polido, completamente fora do lugar. O motor cortou. Um homem saiu. Meia-idade, talvez. Fato elegante. Cabelo bem cortado. O tipo de pessoa que parecia pertencer a uma sala de reuniões, não a uma cidade fantasma. Ele entrou como se já fosse dono do lugar. Thomas Reed, disse ele, como se o estivesse a esperar. Thomas não respondeu. O homem estendeu uma mão de qualquer maneira. Victor Carraway. Apex Minerals. Thomas olhou para a mão, mas não a pegou. Victor não pareceu incomodado. Baixou-a e deu uma olhada lenta pela loja. Por um momento, algo cintilou na sua expressão. Não nojo, algo mais próximo de reconhecimento. Eu cresci aqui, disse Victor calmamente. Isso apanhou Thomas de surpresa. Victor gesticulou para trás quando este lugar realmente significava alguma coisa. Thomas cruzou os braços. E agora você está aqui para o demolir. Victor encontrou o seu olhar, calmo e firme. Estou aqui para terminar o que já começou. Ele tirou um conjunto de papéis da sua pasta. $5.000. A mesma oferta de antes. Você assina, nós tratamos do resto. Thomas olhou para ele. Você chama a isto tratar? A voz de Victor permaneceu calma. Olhe à volta. Esta cidade acabou. O que estamos a fazer traz empregos, infraestrutura, algo real. Thomas soltou um sopro seco limpando-o do mapa. Victor inclinou ligeiramente a cabeça, tirando-o da sua miséria. As palavras pairaram pesadas entre eles. Thomas olhou novamente para a loja. A poeira, o silêncio, o vazio. Por um segundo, apenas um segundo. A dúvida instalou-se. Talvez Victor não estivesse errado. Talvez não houvesse nada aqui que valesse a pena salvar. Victor deve ter visto isso porque aproximou-se. Voz mais suave agora. Você não deve nada a este lugar, disse ele. Pegue o dinheiro. Vá embora. Thomas olhou para os papéis. $5.000. Uma saída. Então ele pensou no nome naquele envelope. Margaret Whitlock. O que quer que ela tivesse sido, ela escolheu este lugar por uma razão. Thomas agarrou os papéis e rasgou-os ao meio. Não estou a vender. Victor não reagiu imediatamente. Ele apenas observou os pedaços a cair. Então ele suspirou lenta e controladamente. Tudo bem, disse ele. Fique à noite. Thomas franziu o sobrolho. O quê? Victor deu um olhar pequeno, quase conhecedor. Apenas uma noite neste lugar, disse ele. Você vai mudar de ideias. Ele virou-se e saiu. O motor do SUV rugiu de volta à vida. E assim, Thomas ficou sozinho novamente. Só que agora o silêncio parecia mais pesado, como se a própria cidade estivesse à espera. A noite caiu rapidamente em Oak Haven. Quando o último vestígio de luz do dia desapareceu atrás da linha das árvores, a cidade parecia mais fria, mais silenciosa de uma forma que pressionava o peito de Thomas. O tipo de silêncio que fazia cada pequeno som parecer mais alto do que deveria. Ele encontrou uma lanterna velha atrás do balcão. Ela tremeluziu quando ele a ligou, mas era melhor do que nada. Sim, isto serve, resmungou ele. Thomas arrastou alguns cobertores empoeirados para um canto e pousou a sua caixa de cartão ao lado dele. Ele não planeava dormir muito, apenas passar a noite. Provar que aquele tipo estava errado. As palavras de Victor ecoaram de qualquer forma. Fique uma noite, você vai mudar de ideias. Thomas abanou a cabeça e levantou-se. Não, disse ele à loja vazia. Não vou. Ele começou a andar, o feixe da lanterna a cortar a poeira e as sombras. Cada prateleira parecia igual, vazia, esquecida. Então o seu pé tropeçou em algo solto. Uma tábua cedeu sob o seu peso com um estalo surdo. Thomas congelou. Ele inclinou a luz para baixo. Uma das tábuas do chão perto da parede de trás estava ligeiramente irregular, como se tivesse sido perturbada ou escondida. O seu pulso acelerou. Ok. Ele agachou-se. Pousou a lanterna no chão e forçou a borda com os dedos. Levou 1 minuto e mais força do que ele esperava, mas a tábua finalmente cedeu. Atrás dela havia uma abertura estreita, um espaço escondido. Thomas olhou para ele por um segundo, depois empurrou o resto do painel para o lado. A sério? Ele pegou na lanterna e inclinou-se. Um pequeno quarto apertado revelou-se nu, exceto por uma coisa. Sentado contra a parede do fundo,
Um velho cofre de aço, coberto de poeira, arranhado, trancado. Thomas entrou lentamente, o coração a bater agora por uma razão diferente. Por favor, não esteja vazio. Levou-lhe quase 10 minutos para o abrir, tentando combinações, forçando o trinco, quase desistindo 2 vezes. Mas finalmente, com um clique pesado, a porta abriu-se com um rangido. Ele puxou-a e ficou ali. Sem dinheiro, sem ouro, apenas pilhas de documentos amarrados com barbante envelhecido. Você está a brincar comigo? Thomas disparou, a frustração a voltar com força. Ele pegou num maço e atirou-o para o lado. Papéis espalhados pelo chão. Incrível! Algo escorregou quando caiu. Um único envelope. O seu nome na frente. Thomas olhou para ele, o peito apertado. Ele pegou-o lentamente, como se pudesse desmoronar nas suas mãos. Por um segundo, ele pensou em não o abrir, em empurrar tudo de volta e sair de manhã. Mas em vez disso, ele rasgou-o. Thomas, se você está a ler isto. Ele quase parou ali. Não, murmurou ele. Não faça isso agora. Mas ele continuou. Eu sei que você deve me odiar. Uma risada amarga escapou-lhe. Sim, essa é uma forma de dizer. Ele encostou-se à parede, deslizando para se sentar no chão frio enquanto lia. Eu fui-me embora porque pensei que lhe daria uma chance melhor do que eu alguma vez poderia. O aperto de Thomas apertou o papel. Não é assim que funciona, disse ele baixinho. Você não se vai embora assim. A sua voz desvaneceu-se. Memórias surgiram, silenciosas, teimosas. Um pacote uma vez sem endereço de remetente. Um suéter de lã que realmente servia. Um cartão de aniversário quando ele tinha 10 anos. Sem nome assinado. Apenas seja forte. Ele tinha assumido que era um erro. Ou pior, caridade. A sua garganta apertou-se. Ele leu mais rápido agora. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha quase nada. Mas eu tinha tempo, então usei-o. Thomas olhou para os papéis espalhados no chão. Escrituras de propriedade. Muitas delas. Peça por peça. Eu comprei o que pude. As casas, a terra, a loja. A sua respiração abrandou. Eles estavam a vir atrás da floresta, Thomas. E eu sabia que se eu possuísse o suficiente, eu poderia detê-los. As palavras atingiram mais forte do que ele esperava. Eu não pude protegê-lo da maneira que eu queria, então tentei deixar-lhe algo que ninguém pudesse tirar. A visão de Thomas embaçou-se. Ele piscou os olhos com força. Não funcionou. A carta escorregou ligeiramente nas suas mãos. Por um longo momento, ele ficou ali completamente imóvel, processando, tentando. Então algo dentro dele rachou. Não alto, não dramático, apenas o suficiente. Thomas dobrou-se para a frente, cotovelos nos joelhos. A carta apertada enquanto a sua respiração se quebrava. A raiva não desapareceu. Mas já não era a única coisa ali. E pela primeira vez desde que chegou a Oak Haven, ele não sentiu vontade de ir embora. A manhã em Oak Haven chegou silenciosamente. Sem trânsito, sem vozes, apenas luz solar pálida a atravessar janelas partidas e o farfalhar distante do vento nas árvores. Thomas não tinha dormido realmente. A carta ainda estava na sua mão quando ele saiu para a varanda da loja geral. A pilha de documentos, escrituras de propriedade, mapas, registros, estava debaixo do seu braço agora, já não espalhada, já não sem sentido. Ele compreendia o que eram e o que significavam. De algum lugar pela estrada, um ronco baixo começou a crescer. Motores. Pesados. Thomas olhou para cima. Poeira levantou-se no ar enquanto uma fila de veículos entrava na cidade. Caminhões, equipamentos e, na frente, o mesmo SUV preto. Na hora certa, Thomas suspirou lentamente e saiu da varanda. Os convidados estavam a fazer isto, murmurou ele. O comboio parou a uma curta distância. Portas abriram-se. Trabalhadores saíram. Capacetes, botas de biqueira de aço, pessoas que estavam ali para fazer um trabalho. Victor Carraway saiu por último. O mesmo fato, a mesma expressão calma. Mas quando os seus olhos pousaram em Thomas, nos papéis nas suas mãos, algo mudou. Ligeiramente. Você encontrou, disse Victor. Thomas não respondeu imediatamente. Ele caminhou alguns passos para a frente, parando no meio da estrada poeirenta. Ela comprou tudo, disse Thomas. A sua voz estava firme, mas não alta. Não precisava. A terra, os edifícios, tudo. Achei que ela poderia ter. Thomas apertou a mão nos documentos.
Você sabia. Victor sustentou o olhar dele. Suspeitei de uma pausa. Ela era teimosa assim. Thomas soltou um suspiro curto. Ela não era teimosa. Ele balançou a cabeça. Ela estava protegendo algo. Victor olhou para além dele em direção à linha das árvores além da cidade. A floresta. É apenas terra, disse ele. Intocada. Claro. Mas isso não a torna intocável. Thomas deu um passo mais perto. Torna quando é minha. As palavras pairaram no ar. Atrás de Victor. Alguns dos trabalhadores se moveram, trocando olhares. Victor estudou Thomas cuidadosamente agora. Não como antes. Não desdenhoso, não paciente. Medindo. Você é um garoto, disse Victor. Sem recursos, sem infraestrutura, sem plano. Thomas não vacilou. Talvez, disse ele. Mas tenho a lei e tenho tempo. A mandíbula de Victor apertou. Apenas o suficiente para notar aquela floresta, continuou Thomas. Você não pode tocá-la. Não sem passar por mim. E você não vai vencer isso. O silêncio se estendeu entre eles. O vento aumentou, carregando poeira pela estrada. Victor olhou novamente para a cidade, os edifícios quebrados, as ruas vazias. Então de volta para Thomas. Este lugar está desmoronando, disse ele. Mais quieto agora. Você não está salvando. Você está apenas atrasando o inevitável. Thomas seguiu o olhar dele. Ele viu as mesmas coisas. O dano, a decadência. Mas agora ele via algo mais também. Então eu vou atrasar, disse Thomas. O tempo que for preciso. Victor sustentou o olhar dele por um longo momento. Então ele olhou para baixo, quase para si mesmo. Você soa como ela. Thomas não respondeu. Victor respirou fundo, depois se virou ligeiramente para sua equipe. Desçam, disse ele. Um dos trabalhadores franziu a testa. Senhor, eu disse. Desçam. Houve hesitação, mas eles ouviram. Os motores pararam. Victor olhou para Thomas uma última vez. Isso não acabou, disse ele. Thomas assentiu. Eu sei. Victor deu um pequeno olhar ilegível. Algo entre respeito e frustração. Então ele se virou, voltou para o SUV e foi embora. O resto seguiu, e assim, as máquinas se foram. O barulho diminuiu, e pela primeira vez desde que Thomas chegou, Oak Haven parecia pertencer a alguém novamente. As primeiras semanas em Oak Haven não pareceram uma vitória. Pareceram sobrevivência. Thomas Reed acordava todas as manhãs com ar frio e silêncio. Sem energia, sem água corrente, apenas uma loja geral meio desmoronada e uma cidade que parecia ter desistido anos atrás. Ele aprendeu rápido porque teve que, consertando canos de um antigo manual de reparos que encontrou debaixo do balcão, tapando janelas quebradas, fervendo água em um fogareiro de acampamento enferrujado apenas para passar o dia. Algumas noites ele ficava do lado de fora sob o céu amplo e vazio e questionava tudo. O que estou fazendo aqui? Mais de uma vez ele pensou na oferta. $5.000, uma saída limpa, uma vida mais fácil. Mas toda vez que ele se lembrava da carta, ele ficava. Então, uma manhã, as coisas mudaram. Uma velha caminhonete rolou pela cidade. Ao volante estava um homem envelhecido com uma presença calma e firme. Walter Boone. Ele não fez muitas perguntas, apenas olhou para Thomas, depois para a loja. Você é neto dela, disse ele. Não uma pergunta. Thomas assentiu. Walter deu um pequeno grunhido. Imaginei que ele não ofereceria ajuda imediatamente. Mas no dia seguinte, ele voltou com ferramentas. No dia seguinte, ele mostrou a Thomas como consertar um telhado, depois como encontrar o antigo poço atrás da linha das árvores. Sua avó não segurou este lugar à toa, disse Walter uma tarde. Pelo que ela estava esperando? Thomas perguntou. Walter olhou para ele. Para você decidir o que se torna. Algumas semanas depois, outros começaram a aparecer. Não muitos. Apenas um punhado de jovens de passagem. Mochilas, olhos cansados, nenhum outro lugar para ir. A maioria não confiava nele. Uma delas, uma garota adolescente reservada chamada Riley Carter, nem ficou na primeira noite. Lugares como este não duram, disse ela a ele antes de sair. Mas ela voltou alguns dias depois. Você ainda está aqui, disse ela, quase surpresa. Thomas deu de ombros. Sim. Riley assentiu uma vez. Então acho que eu também estou. Não foi rápido. Não foi fácil, mas lentamente Oak Haven mudou. Uma luz em uma janela. Então duas vozes onde antes havia silêncio.
Um lugar que costumava ser esquecido, começando a aparecer algo novamente, algo real. Em uma tarde clara, Thomas ficou em frente à antiga loja geral, martelo na mão. Uma nova placa de madeira pendia acima da porta. Oak Haven, um lugar para recomeçar. Ele deu um passo para trás, olhando para ela. Não perfeita, não terminada, mas dele. Pela primeira vez em sua vida, Thomas Reed não estava apenas sobrevivendo. Ele estava construindo algo. Então, aqui está a pergunta. Se você estivesse no lugar dele, teria aceitado os $5.000 e ido embora? Ou teria ficado e lutado por algo maior do que você? Se esta história significou algo para você, se fez você pensar ou sentir ou questionar suas próprias escolhas, certifique-se de ficar por perto. Há mais histórias como esta esperando. Não se esqueça de se inscrever e fazer parte da jornada. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.